Olá, tudo bem? O grande problema dos católicos e evangélicos, os protestantes, é não saber interpretar texto. Claro que, na maioria, sabem interpretar, mas fazem de conta que não sabem. Principalmente a teologia, que sabe sim interpretar texto, porque têm nível superior. Eu não consigo entender que uma pessoa que tem um nível superior de conhecimento não consiga interpretar um simples versículo ou um contexto de um escrito. Eu não consigo entender, claro que não. Mas eles são tendenciosos, eles são maldosos. Os professores de teologia, esses pregadores que têm nível superior, eles sabem sim, mas eles omitem a interpretação do texto, porque sendo assim eles conseguem escravizar os seus fiéis, escravizar as pessoas e conseguem protelar a vinda de Cristo. Eles não interpretando o texto como deve ser feito, eles protelam, eles adiam, eles mandam para frente a vinda de Cristo, o fim dos tempos, a queda do templo, e ficam por aí, anunciando promessas e promessas, anunciando fatos que já aconteceram, que afinal de contas não existe mais nada na Bíblia que possa acontecer. Tudo se cumpriu. Tudo que você imaginar da Bíblia já se cumpriu. O último fato que aconteceu foi o grande mistério de Deus que ele falou aos profetas e que veio acontecer durante o juízo do dia do Senhor, que ocorreu entre o ano 66 e a metade do ano 70, que foi estabelecer o reino de Cristo nos homens, né? No espírito, no coração, no entendimento dos homens. Então esse foi o último e grande feito de Deus que havia de se cumprir ainda. E já se fazem quase 2000 anos que aconteceu isso. Olha, vamos ver isso aqui. Isso chega a ser algo maligno. Isso chega a ser perverso. Em Hebreus capítulo 10, do versículo 19 ao 25, assim está escrito. Lembrando, carta aos Hebreus. Esse escrito não foi para o povo gentil. Esse escrito, os 13 capítulos do livro de Hebreus, foi escrito para os judeus, para os que faziam parte das 12 tribos de Israel. Portanto, meus irmãos, e eu tenho como escritor Apolo, o grande escritor do livro de Hebreus. Com certeza não foi Paulo. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus e pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu. Ele nos abriu o quê? Abriu para nós gentios? Não. Ele abriu para os judeus. Vou te explicar. Pelo novo e vivo caminho que ele abriu para os judeus. Aquela passagem que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só vai ao Pai quem vem por mim. Aquele caminho foi para os judeus, porque Jesus falou que veio somente para os perdidos da casa de Israel. Mateus capítulo 10, versículo 5 e 6 e Mateus 15, 24. Então, pelo novo e vivo caminho que ele abriu aos judeus por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, versículo 22. Aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura, não com água do Rio Jordão. 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros. Presta atenção nesse versículo 24 e 25. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não desanimemos, não deixemos de nos congregar, não deixemos de nos reunir, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações ainda mais agora que vocês veem que o dia
olha aqui com D maiúsculo, que o dia se aproxima. Que dia era esse que estava se aproximando? Hein? Não deixemos de nos congregar como é costume de algum. Quem é que tinha costume de se reunir? Aí você do outro lado, os gentios se reuniam como igreja. Sim, mas a carta aos hebreus foi escrita aos gentios? Não. A carta aos hebreus foi escrita aos judeus. Então, quem tinha costume de congregar eram os judeus. E onde os judeus se congregavam, se reuniam? Nas sinagogas, ou principalmente no templo que havia em Jerusalém, o qual era proibido era proibido os não-judeus de entrarem no templo, nas sinagogas, no território judaico, porque os judeus tinham os gentios como estrangeiros, forasteiros, cães. O próprio Jesus de Nazaré considerou os gentios como cachorrinhos. Está lá em Mateus 15, do 24 em diante. O próprio Jesus de Nazaré. Então, na concepção judaica, os gentios não podiam entrar no templo e nem nas sinagogas. Então, quem é que tinha costume de congregar aqui? Sendo a carta escrita aos hebreus. Se fosse de Romanos a Filemão, nas 3 epístolas paulinas, sim, eles se reuniam como igreja nas casas. Não eram em sinagogas e em templos. Eles se reuniam como igreja. Porque a igreja era a reunião dos espíritos. Porque os espíritos é que são filhos de Deus. E o cabeça daquela igreja era Cristo, não Jesus de Nazaré, não Moisés. E a coisa mais importante aqui ainda é o final desse versículo. Porque não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Deixa eu mostrar primeiro aqui a quem foi escrito essa carta aos hebreus. No capítulo 1, versículo 1, no texto da Bíblia Nova Almeida Atualizada, antigamente, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas. Os profetas falaram à nação gentílica, aos gregos, aos africanos, ou as profecias foram direcionadas aos pais aqui, no caso, que faziam parte dos 12 filhos de Jacó, das 12 tribos de Israel. Olha no texto da Bíblia Viva. Há muito tempo Deus falou de muitas maneiras diferentes aos nossos pais por intermédio dos profetas, em visões, em sonhos e até face a face, contando-lhes pouco a pouco seus planos. Então isso é interessantíssimo, você tem que saber. Quando você abre um livro para você ler, vou ler Romanos, eu vou ler Tiago, eu vou ler João, eu vou ler Apocalipse, você tem que entender. Aquele escrito, aquela carta, ela foi direcionada a quem? Aquele escrito foi destinado a quem? O erro do católico e do evangélico, da religião que se utiliza a Bíblia, é justamente não fazer essa interpretação, não ter a sensibilidade de identificar essas diferenças. Aí compra gato por lebre. É isso mesmo. Mistura lé com cré, por isso que dentro dessas religiões, dentro desses currais chamados igreja, é uma confusão do diabo. É uma confusão, é um perepepê, ninguém entende ninguém, uma denominação é diferente da outra, um acusa o outro, olha, não, ali não, porque ali é o Deus do dinheiro, não, ali é o Deus que gosta da mulher com sovaco peludo, não, ali é o Deus que gosta da mulher que usa véu, não, ali é o Deus que não deixa o homem usar bermuda. Você entende? É uma confusão, é o espírito da confusão, e Deus não é Deus de confusão. Então, há muito tempo, o escritor de Hebreus, que eu acredito que é Apolo, e tem como mostrar isso, há muito tempo Deus falou de muitas maneiras diferentes aos nossos pais. Então, a carta aos hebreus, os que tinham costume de congregar, de se reunir, eram judeus. Inclusive em Efésios capítulo 2, do versículo 11 ao 12, portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios, olha aqui, os não-judeus, na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. 12. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, claro, não podia entrar nem no templo, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha como era a situação dos gentios
antes da cruz, antes de Cristo. Como que era? Então aqui quando você volta aqui em Hebreus 10, 25, você vê claramente que essa situação, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns, isso é explicitamente direcionado ao povo judeu, ao povo hebreu. Aqui não tem nada a ver. E a religião usa esse versículo para dizer, tá vendo? O próprio Paulo, eles falam que é Paulo, o próprio Paulo mandou que para nós nos juntarmos, para nós congregar. Tem até a congregação aí, a tal da CCB. Cabecinhas de minhoca, cabecinha de vento, não consegue interpretar um simples versículo desse. E o mais grave de tudo está no final ainda. Olha aqui, ó. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Que dia era esse que estava aproximando? Hein? Que dia você acha que foi esse aqui? Hã? Qual era o grande dia que estava chegando? Qual era o período? Olha aqui, Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Achei-me no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta, ou seja, a voz de Cristo. Então esse foi o grande e terrível dia que estava para chegar. Tanto que se você ler lá em Amós, capítulo 5, versículo 18 ao 20, assim fala sobre o grande dia. Olha aqui, Amós 5, 18 ao 20. Ai dos que desejam o dia do Senhor. Para que vocês desejam o dia do Senhor? Será um dia de trevas e não de luz. Será como se um homem fugisse de um leão e lhe saísse ao encontro um urso, ou como se entrando em casa e encostando a mão na parede fosse mordido por uma cobra. O dia do Senhor será um dia de trevas e não de luz, será um dia de completa escuridão, sem nenhuma claridade. Veja também Malaquias, né, que a religião gosta de ficar roubando as pessoas, mentindo sobre Malaquias. Até Malaquias falou sobre o grande dia. Olha aqui, grande dia, versículo Malaquias 4, 5. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então aqui em Hebreus 10, 25, quem era aqui? Ó, não deixemos... Voltando aqui, não deixemos de nos congregar, não deixemos de nos reunir, como é costume dos judeus, dos hebreus, dos israelitas. Pelo contrário, façamos demonstrações, ainda mais agora que vocês veem que o grande e terrível dia do Senhor se aproxima. Dali, provavelmente esse escrito foi no ano de 68, porque aqui mostra que Paulo e Pedro já tinham morrido, lá no capítulo 13, eu acho que é versículo 7, dá a entender que Paulo e Pedro já tinham morrido. Então isso aqui provavelmente foi escrito no ano de 68, comecinho de 69 ali. E então faltava meses, não anos, meses para o grande dia do Senhor ter chegado. Porque na verdade o dia do Senhor, no ano 66, durou 3 anos e meio, então deve ter começado o dia do Senhor no ano de 66. Mas o cerco mesmo a Jerusalém, que foi o grande julgamento de Deus, deu-se no mês de julho de 69, quando o exército romano, conduzido pelo filho da perdição, o general Tito, cercou Jerusalém durante 390 dias, 13 meses. Um cerco que durou aí de julho de 69 até agosto do ano 70. Então você vê, o grande dia aqui ó, com D maiúsculo era o dia do Senhor, estava se aproximando. Então você vê quanto engano, como é enganoso os estudos teológicos, como é enganoso a interpretação desses futuristas, como é difícil, como é cruel. O problema dos católicos e evangélicos é não saber interpretar texto. Eu coloquei como título, mas na verdade eles sabem sim, eles sabem interpretar texto. Ou então a religiosidade é muito feroz, é muito intensa na cabeça desses pregadores, porque não conseguir entender uma coisa tão simples dessa é uma cegueira tremenda, tá bom? Então eu vou deixar essa pequena mensagem com você, espero ter sido útil de alguma forma, e se foi, ó, dê aquele like, curte, comenta, compartilha, se inscreve, ativa aquele sininho, tá bom? E se quiser assistir mais vídeos, né, vai lá embaixo, lá e na descrição. Se quiser também nos ajudar aí, ao Superchat também tem a opção aí, se quiser ajudar, tá bom? Porque a coisa ultimamente não tá tão fácil como no início, né? Mas
conforme está no seu coração. Tá aí o superchat aí, tá o gostei, né? Nem sei como que é o nome, né? Gostei, alguma coisa, você aperta aí você contribui com alguma coisinha aí para ajudar esse canal aqui, tá ok? Um beijo no seu coração, até a próxima. Porque, deixa eu te falar, o aplicativo, se você ver meus vídeos há 5 anos atrás, 4 anos atrás, teve vídeo meu que bateu 500 mil, 300 mil. Hoje em dia, claro que isso é o dedo da religião nos canais que fala do nosso assunto, para dar 1000 visualização, gente, é difícil. Quando passa 1.500 é um recorde agora. Então você imagine, você acha que eu ganho alguma coisa nisso aqui? Se eu depender disso aqui, a gente morre de fome. Se desse 20, 30, 50 mil visualização, tava tranquilo. Beleza. Ajuda a pagar, mas do jeito que tá aí, não dá nem $1. Você quer saber? Para um vídeo, ele dá 1,1 dólar e 20 cents, 1 dólar e 15 cents mais ou menos, que dá aí uns R$6 mais ou menos. Ele tem que bater no mínimo 1.600, 1.700, porque aí na hora da raliar ali, aí bate os 1.000. Então para cada 1.000 visualização real, coisa de 30 segundos, de 1 minuto, que é o que é contabilizado como visualização. Então se você quiser ajudar também, procure assistir pelo menos 1 minuto o vídeo, vai. Pelo menos isso, né? Aí ele tem como visualização, aí a gente, caso contrário, a gente não ganha nada. E você vê que o trabalho aqui meu é incansável. É todo dia, é live de 1h30, 2 horas. Esse dia eu fiz uma live de 3 horas. Você vê, todo dia eu me preocupo em gravar esse vídeo. Então, se você puder fazer, ajudar de alguma forma, tem aí ó, a opção aí no compartilhar, não sei o que lá. E gostou, não sei, aperta aí e vê se você pode ajudar a gente com alguma coisinha, tá bom? Um beijo no seu coração, até a próxima, tchau, tchau.